Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Hoje eu vou deixar uma aula, né, uma videoaula para vocês sobre a nossa disciplina, produção de imagens fotográficas, para vocês do pessoal do terceiro ETIM, curso de comunicação visual. E a gente vai falar sobre um assunto importante dentro da fotografia, né? E claro, depois a gente vai ter um exercício para que vocês possam praticar mesmo com os seus smartphones, né? E é uma coisa que existe em todas as fotos, né? Tudo que a gente fotografa existe, claro, essa parte da fotografia. Mas é importante a gente aprender e entender um pouquinho mais como ela funciona e como a gente extrair os melhores resultados disso. Então a gente vai estar falando hoje sobre textura. Bom, a textura na fotografia ela se apresenta de formas mais diversas, né, mais variadas. Elas podem se apresentar como um conjunto de pontos, né, elas podem ser linhas retas, linhas curvas, linhas sinuosas. A textura pode ser macia, áspera, pode ser lisa, enrugada, ou seja, né, ela tem diversas formas de se apresentar para a gente. Pode ser bem fofinha, né? Também uma opção dessa textura está aparecendo, né? E claro, qual que é a intenção da gente utilizar a textura na fotografia? É para transmitir sensações, né? E sentimentos também, é claro, né? Ela pode passar isso. Alguns exemplos da textura e como a gente pode utilizar isso dentro da fotografia para conseguir transmitir essas sensações. Quando a gente utiliza uma textura lisa, a gente passa de certa forma uma sensação de tranquilidade, suavidade e às vezes de frio também. Uma textura áspera vai transmitir raiva, transmite calor. Uma textura macia vai transmitir conforto, aconchego, né? Só pensar naquela toalhinha bem felpuda, né? Ou naquele travesseirinho, né? Então vai dar essa sensação pra gente. E uma textura enrugada, né? Vai transmitir tristeza, sofrimento e umidade, né? Vamos pensar aí nos nossos dedinhos quando ficam muito tempo aí, né? Na água, como enruga tudo, né? E essa questão de tristeza também, se pensar em expressões faciais, né, é fácil entender, né? Então isso é a textura, tá? A intenção disso então é que a textura, né, vejam uma foto dessa, que quando uma pessoa olhe uma fotografia que a textura está bem evidenciada, né, é que ela transforma a nossa visão em tato, ou seja, eu consigo já, eu quase sinto toda essa textura que está nessas folhas, por exemplo. Eu sei se uma está mais áspera, se a outra com aqueles pelinhos, se ela vai passar uma sensação mais de arrepio, ou se ela vai dar uma sensação mais uma coisinha fofinha, macia. É isso. Então a textura, ela tem que tentar substituir a nossa visão pelo tato, né? Esse é o objetivo então de fotografar a textura. E a gente vai entender também que a luz é um fator muito decisivo, né? Na hora da gente estar pensando em fotografar. Exemplo, né? Uma luz mais dura, né? Uma luz forte, né? E lateral terá uma textura com mais destaque. Se a gente se lembrar disso, sobre luz dura e luz macia, logo das nossas primeiras aulas que a gente teve, eu mostrei para vocês a diferença entre luz dura e luz macia. A luz dura é que ela é feita diretamente, né, com a fonte de luz sobre o assunto fotografado. E a luz macia, ela tem um difusor, né? Ou seja, ela tem algo na frente dessa luz que vai minimizar a intensidade que ela tem. É como a luz do sol direto ou o sol com uma nuvem na frente, né? Então, luz dura e luz macia, né? Então, uma luz mais dura, mais forte e lateral vai ter uma textura com mais destaque. Olha só o exemplo dessa fotografia, né? A luz está lateral, é uma luz dura, né? Não tem um difusor, né? Então a textura do corpo aqui da modelo vai ser mais destacada, não é? Com uma luz mais difusa, ou seja, uma luz mais indireta, mais suave, ou seja, tem um difusor na frente, a textura vai ser mais sutil, ou vou minimizar ela, ou até retirar mesmo toda a textura, né? Vai ficar bem suavizada, né? Isso vale tanto para a pele quanto vale para produtos também.
né? Então entender essa questão de direção de luz é importante para a gente trabalhar as nossas texturas em nossas imagens, certo? Então a luz é fundamental e o posicionamento da luz vai nos ajudar a isso, né? Nessa fotografia a gente pode perceber, né, esse tom áspero, né, esse aspecto áspero e irregular dessa parede, né? Então a posição da luz, como foi tirada, com as sombras, revela isso pra gente, que é uma parede bem áspera e bem irregular, né? Nessa outra fotografia, por exemplo, a gente consegue perceber uma parede bem lisa, né? Mesmo que tenha algumas fissurazinhas e tudo mais, a gente consegue perceber isso. O que significa? Ó, uma parede lisinha, geralmente, né, a gente vai associar ela com uma coisa mais friazinha. Enquanto a parede mais áspera, a gente entende que ela é um pouquinho mais quente do que uma coisa lisa. É essa sensação que a gente vai ter então, e é isso que eu posso tentar reproduzir na hora de fazer a nossa foto, certo? A textura, então, ela pode ser considerado um fator bem importante na fotografia, né? Em função de justamente criar essa sensação de tato através do olhar, né? Ela vai permitir até que a gente entenda do que é feito aquele material, né? A gente pode falar, isso aqui é plástico, isso aqui é madeira, isso aqui é pedra, isso aqui é planta, né? E assim por diante. E entender se é liso, se é áspero ou não, né? Se a gente tivesse o contato com aquele objeto que está sendo fotografado. Essa é a ideia, de promover essas sensações, né? A textura na fotografia, ela também é usada como ferramenta de comunicação visual, claro, né? Se a gente pensar aí não só em fotos de retratos, né, mas pensar nas fotos de alimentos, né, a textura é importantíssima, né? A hora que a gente vai fotografar um prato, né, por exemplo, para um restaurante, para fazer um cardápio, para fazer um anúncio, né, vai fotografar um hambúrguer lá bem suculento, bem gostoso, toda a textura, né, da carne, toda a textura que a gente tem do queijo, do pão, do tomate, tudo isso é importante para a gente valorizar a nossa fotografia, né, para criar uma atmosfera, isso é importante. A gente pode inclusive trabalhar isso, né, como se fosse o próprio tema, né? A textura pode ser o tema da nossa fotografia, como nesse caso aqui a gente tem essa corda, né? E toda essa textura é o que a gente quis fotografar, né? Então a área comercial utiliza muito dessa valorização de textura, e a posição das luzes, como a gente vê, é muito importante para isso, né? Na fotografia também se valoriza muito os trabalhos autorais, né? Os artísticos, né? Com o uso de textura, né? A gente pode deixá-la bem real ou pode também desvirtuar essa textura aplicada nas fotografias mais artísticas, né? Essas fotos, por exemplo, são de um artista que reside na Polônia, em Gdańsk, né? O nome dele é Michał Mozoliewski, eu acho que a minha pronúncia está correta, né? E ele trabalha muito essa questão da fotografia digital, né? Com arte que ele vai fazer na pós-produção, e tem esses toques aí de impressionismo também, né? Como a gente pode observar nessas imagens que ele trabalha muito essa questão do impressionismo, né? E dos pincéis aí para dar um tom diferente nessas imagens aí, né? Então a gente pode trabalhar a textura também nessa parte autoral para criar essas coisas, né? E aí vem aquela questão, se as texturas já aparecem na nossa foto, né, de forma automática, ou seja, tudo que eu vou fotografar tem uma textura, ela pode ser lisa, pode ser áspera, né, pode ser fofinha, por que a gente tem que aprender sobre textura, né? Porque se a gente entender o que são texturas, a gente pode atenuar ou acentuar a presença dela nas nossas fotos, como eu mostrei para vocês naquelas fotos das modelos com luz suave ou com luz dura. Então a gente precisa entender um pouquinho sobre isso, né? Então, exemplo, ó, a posição da luz, né? Então eu vou mostrar agora um efeito, ao invés de pessoas, o efeito nesse papel, né? Eu tenho aqui esse papel que ele foi amassado, depois desamassado, né? E eu tenho uma posição dele e uma posição da luz, né? Então, de acordo com a posição da luz e também do que eu estou fotografando, né, eu crio um tipo de textura e uma intensidade nessa superfície,
né? Então tem uma percepção. Esse mesmo papel, né? Esse mesmo papel, mudando-se a posição da iluminação, ou seja, da fonte de luz, olha lá, alterou completamente a superfície, né? Então aquela intensidade, nesse caso, foi muito mais acentuada. E aqui não houve alteração no ângulo da câmera, né, da foto, mas simplesmente alterando-se a posição da luz, da onde ela veio, né? Então olha como a gente teve um ganho, né, alto em relação à textura. A intensidade aumentou bastante. Então isso que a gente tem que entender, né? De acordo com a posição da luz, eu vou ter um ganho ou não nessa intensidade da minha textura, né? E aqui vai um exemplo mais claro ainda, olha. Eu tenho uma lanterna, ela está direcionada bem de frente para uma parede, né? Essa luz acesa bem de frente para a parede. E a gente não consegue ver a textura, né? É quase impossível a gente ver uma intensidade aqui, não tem quase nenhuma. Se eu simplesmente alterar a posição da luz com a lanterna, olha lá, ó, a mesma parede, com a luz num ângulo já totalmente perpendicular a ela, a textura já aparece, vai ficar mais evidente. Então a parede que parecia ser lisinha, na verdade não é, quando eu coloco essa luz de forma perpendicular, né? Então é isso que a gente tem que começar a entender e a gente pode valorizar isso, né, dentro das nossas fotografias. Esse é o sentido de utilizar, tá? A única coisa que a gente tem que ter cuidado, eu posso usar isso na fotografia? Pode, né? Eu mostrei lá no começo. Na hora de fotografar pessoas, né, eu posso usar essa questão de mudar o posicionamento da luz. Então quanto mais lateral for a minha luz em relação ao assunto fotografado, mais a textura pode ser evidenciada, né? Qual é o cuidado que a gente tem ao fotografar pessoas, né? Que eu quero às vezes valorizar a textura, por que não, né? Alguns aspectos, né, que a pessoa tenha da pele que são importantes, né, para a gente estar valorizando, né? Que dependendo do ângulo da luz, a gente vai criar muita sombra marcada, muita sombra, principalmente na boca, pescoço e olhos, né? E nos olhos a gente tem que tomar cuidado, porque se ela criar muita sombra, essa foto dessa pessoa, ela cria o efeito que a gente chama de efeito panda, né? Ó, eu vou mostrar para vocês o efeito panda, né? Dessas luzes quando são muito fortes em relação ao olho, boca e pescoço, né? A gente pode fazer uma outra experiência bem legal com relação a isso, mesmo sem usar uma luz artificial, né? Quando a gente tem o sol ao nosso dispor, aí a gente pode sair para fotografar uma textura, né? A gente pode escolher alguns horários que o sol esteja de certa forma escorrendo pelas superfícies, né? Isso vai acontecer geralmente nos horários que é ao nascer do sol, né? Então logo pela manhãzinha, no que a gente chama de sol a pino, né? Que seria no pico maior, aí por volta do meio-dia, dependendo da estação do ano, né? E ao pôr do sol, a gente vai destacar mais as texturas quando a gente for fotografar, quando essa luz estiver escorrendo, que é o mesmo caso lá apresentado pela lanterna, certo? Aqui a gente tem uma experiência dessa para vocês verem. Na foto da esquerda, a foto foi feita de manhãzinha, né? E na foto da direita, essa foto foi realizada com a luz do meio-dia. Então é a mesma parede, vocês podem observar, o mesmo enquadramento, mas a textura mudou porque a posição da luz, no caso o sol aqui, mudou também. Então isso é importante para a gente entender os efeitos da luz sobre textura, para a gente atenuar ou acentuar o efeito que a gente está dando, certo? Então só para a gente terminar, ser capaz então de perceber um objeto, né, não apenas com aparência, mas com o toque, né, é uma capacidade que o fotógrafo, né, ou seja, nessa produção de imagens, a gente precisa aprender a desenvolver. Então é ter essa troca, né, da visão pelo tato. Isso é o que a gente faz quando valoriza e aprende e entende como as texturas funcionam. Ok? Eu vou deixar então depois uma tarefa para vocês. Assistam o vídeo. Se tiver dúvida, só chamar no chat que a gente está lá para responder.